um aviso aqui rápido, não tem nem que se estender, aqui é só um aviso do que possivelmente vai acontecer. A Luísa Martins diz que possivelmente os indicados por Bolsonaro devem ficar de fora de eventual julgamento sobre o plano de golpe, porque a priori o caso seria julgado pela primeira turma. Ela diz ao longo de sua matéria que a primeira turma seria possivelmente melhor e mais fácil de obter uma decisão unânime, né? Obviamente contra Bolsonaro. Caio Junqueira, também lá da CNN, fez aí sua análise e ele diz o seguinte: Bolsonaro tem chance zero de se salvar no Supremo. Aí ele fala o seguinte, né, que o julgamento de Bolsonaro será o grande acontecimento da política em 2025, disso daí não dá pra discordar. Nunca antes um político que atacou a corte foi julgado pela própria corte. Nunca antes o país julgou civis e militares acusados de dar um golpe de Estado. Por isso, é certo que o componente político desse julgamento estará presente do começo ao fim, né? Talvez, né, seja isso também. Mas as suas nuances estarão nos aspectos técnicos que os operadores de direito já começam a debater. Por exemplo, até onde o fato de o golpe não ter sido consumado pode levar seus idealizadores à condenação. Ou até que ponto a ausência, pelo menos até agora, de uma digital clara de Bolsonaro autorizando toda a operação pode levá-la à prisão. O debate jurídico está na mesa, mas, pelas declarações até agora, a decisão do Supremo já está tomada e Bolsonaro será condenado. E você vê, né, que vai fazer muito sentido, aqui é um tiquinho, até que ponto a ausência de uma digital clara de Bolsonaro. Você vê que as pessoas comentam isso, né? Pô, cadê a prova aí contra Bolsonaro? Mas do lado de lá tá a esquerda, não, mas veja isso, veja aquilo outro, mas como é que ele não poderia saber? A esquerda brasileira e parte do consórcio tá querendo criar aquele cenário onde existem tantas variáveis que tornaria impossível Bolsonaro não saber de isso, daquilo outro, etc, tudo mais. Mas assim, ainda até que Bolsonaro soubesse do que tá acontecendo, a gente saber, e qualquer outra coisa, assim, é um salto, né? Os caras até querem saltar para ser uma conclusão meio complicada. Você vê, a própria imprensa, né, quando ela fala, até o momento não tem, né, uma digital de Bolsonaro. Beleza, a gente chega lá. O mesmo Caio Junqueira acabou circulando ontem num recorte, falando o seguinte. O Supremo Tribunal Federal é o grande adversário político do Bolsonaro e do bolsonarismo. Isso dá outra dimensão. No caso do Lula, era um juiz federal de primeira instância lá de Curitiba. E o Lula foi preso e ele foi retirado da prisão, justamente, se nós fizermos uma leitura política, porque ele era o único capaz justamente de derrotar o Bolsonaro nas urnas, que é o que acabou acontecendo. Essa é uma leitura, não tô nem comprando essa tese, mas é uma tese que circula, né? É uma tese viável e legítima também. Só pode circular. Sim, só que é diferente. Ele foi libertado para derrotar o Bolsonaro, foi isso? Sim, não, eu tô dizendo que essa tese é uma tese que, né, e ela é legítima também, é uma tese legítima. Porque o mesmo judiciário, professor, que colocou o Lula na cadeia, tirou ele da cadeia, 4 anos depois. Num contexto político de um presidente da República que tinha o Supremo Tribunal Federal como adversário político. E num contexto político de uma operação como a Lava Jato, que começava a avançar, inclusive, em cortes superiores. Então tem todo um contexto político ali muito forte. Eu acho que a grande questão desse julgamento do Bolsonaro é até que ponto ele vai ser político e ele vai ser técnico. Porque, pelo menos, a percepção que a gente tem é que ele já está condenado, ele já está preso. E é uma situação diferente da do Lula. Eu acho que é incomparável a situação do Bolsonaro com a situação do Lula. Eu gostei dessa legenda aqui, né? Rasgou o verbo. Jornalista da CNN diz a verdade, pode ser demitido. Gostei mesmo, falando sério. Eu acho que tem que colocar assim mesmo. Porque isso aí é verdade. É verdade mesmo. Alguém acha que não é possível? O Brasil de hoje, da CNN controlada pelo grande João Camargo, aí, fundador do Grupo Esfera. Alguém vai me falar que não existe a possibilidade do Caio Junqueira ser demitido por falar isso? Eu gosto dessa linha editorial, gosto da linha. Mas falou aí, né? Aí você vê lá que o professor que foi na CNN, não, mas o Lula solto, não é porque só ele podia derrotar Bolsonaro. Isso é maluquice, é teoria da conspiração. Ai, o Brasil. Mas vamos